bom? Meu nome é Igor, esse é o canal Fácil, né? Desde já peço que curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários aqui embaixo. Eu vou ficar agora pequenininho aqui no canto. Vamos para o vídeo. Vamos lá. Hoje o vídeo é sobre o teorema do confronto, ou teorema do sanduíche. E o que diz o teorema? Diz que se você tiver uma f de x qualquer, a gente tem uma f de x aqui, e que em algum determinado intervalo essa f de x for sempre maior que uma g de x e menor que uma h de x, como está aqui no desenho, a minha f de x sempre fica no meio de g de x e h de x. Vou até colocar aqui, ó, h de x é sempre maior que f de x. Sempre não, né? Em determinado intervalo ela está maior que a minha f de x. E a minha f de x no mesmo intervalo está maior que a minha g de x. O que significa que se eu tenho uma h de x aqui em cima e eu tenho uma g de x aqui embaixo, e eu já posso cravar que a minha f está no meio, se esses dois pontos espremerem e tiver um ponto A, vou até marcar ele aqui, um ponto A qualquer, onde o meu h de x, o meu h de A, for igual ao meu g de A, então se eu atribuir o valor A ao x, onde eu tenho um h de A sendo igual a um g de A, que aqui no meu exemplo ambos valem L, se eu tiver um h de A igual a um g de A e ambos estão um por cima e um por baixo, você meio que forçou, pelo teorema do confronto, que o meu f de x, que tem que ficar no meio, também tem o valor de A. Então, se o meu h de A for igual ao meu g de A, nesse caso vale L, logo meu f de A também vale L. Por quê? Porque ele tem que estar no meio. Se o de cima encostou no de baixo e ele tem que estar no meio, logo este ponto tem que ficar em comum. Como mostra esse desenho, onde eu tenho um h de x e uma g de x. E a minha f de x está entre as duas. Então, quando ele aproximou do ponto A, onde o h de x vale L, né, que no caso seria o h de A vale L, e o g de A vale L, logo você forçou que a minha f de A também vale L. Então, para que a gente possa cravar o teorema do confronto ou o teorema do sanduíche, a gente tem que mostrar que a minha f de x fica entre h de x ou g de x. Então, eu tenho que dizer que a minha função tem que ficar entre duas funções, onde num determinado intervalo eu tenho uma função que é maior, uma função que é menor. Se eu puder determinar que em algum ponto as funções têm o mesmo valor, eu posso determinar que a minha do meio também tem o mesmo valor. Fácil, né? Vou fazer dois exemplos para deixar isso bem mais claro. Vamos fazer esses dois exemplos. Vamos lá. Sabendo que 1 menos cosseno ao quadrado de x, 1 menos cosseno ao quadrado de x, menor ou igual a minha f de x, menor ou igual a x ao quadrado. Para todo x pertencentes no intervalo menos π sobre 2 e π sobre 2. Determine limite de x tendendo a zero da minha f de x. Aqui eu tenho que entender o quê? A minha f de x está aqui no meio. E ela é maior que 1 menos cosseno de x, cosseno ao quadrado de x. Está embaixo. E menor que x ao quadrado, que está em cima. O exercício já me disse isso. X ao quadrado é maior que a f de x,
é maior que 1 menos cosseno de x ao quadrado. Aí eu tenho que ver qual o valor que ele me pede. Limite de x tendendo a zero. X tendendo a zero, o valor de zero está dentro daquele intervalo que ele diz. X pertencentes a menos π sobre 2 até π sobre 2. O zero está ali no meio. Já que eu sei que o limite que ele me pede está dentro daquele intervalo, logo, eu sei que a minha f de x está no meio de x ao quadrado e 1 menos cosseno de x ao quadrado. O que eu vou fazer? Utilizar o teorema do confronto. Fazendo o quê? Os cálculos. Limite de x tendendo a zero da minha equação que está por baixo. 1 menos cosseno ao quadrado de x. Aqui nesta função não tem nada que me gere indeterminação. Logo, é só substituir o zero no x. 1 menos cosseno ao quadrado de zero. Só que eu sei que cosseno de zero vale 1. Ao quadrado vale 1. Então, eu sei que eu tenho 1 menos 1, 0. Vamos fazer o limite de x ao quadrado. Limite de x tendendo a zero de x ao quadrado. Isso aqui é igual. Nada aqui também me gera indeterminação, eu só substituir zero no x, que é igual a zero ao quadrado, que é igual a zero. Então, aqui, o que eu percebi? Que esta parte que está embaixo da minha função vale zero. E a parte que está em cima da minha função vale zero. Então, se a parte de cima espremeu com a parte de baixo em um determinado ponto, eu posso dizer que a minha função que está no meio também tende àquele ponto. Então, eu posso dizer que limite de x tendendo a zero de f de x, mesmo sem saber qual é essa f de x, também vale zero pelo teorema do confronto ou teorema do sanduíche. Fácil, né? Vamos para o próximo? Limite de x tendendo a 1 de x menos 1 ao quadrado multiplica seno de 1 sobre raiz cúbica de x menos 1. Se eu for substituir 1 neste limite, vai me dar 1 menos 1, 0, ao quadrado, 0, vezes seno de 1 sobre 1 menos 1, 0. Raiz cúbica de 0, 0. Então, vai ser 0 vezes seno de 1 sobre 0, o que me gera indeterminação. Fiquei apertado. Não consigo descobrir. Então, o que eu vou fazer? Teorema do confronto. Vou dizer que isto aqui está entre duas funções. Só que como é que eu vou descobrir quais são as duas funções que eu posso dizer que aquela minha função está no meio? Fiquei um pouco apertado, mas sei o quê? Aqui tem um seno de 1 sobre, vou colocar até aqui, seno de 1 sobre raiz cúbica de x menos 1. É essa parte de cá toda, ó, essa parte aqui, toda da minha função. Isso aqui é seno de um determinado valor. O que eu sei sobre seno? Que ele é sempre menor do que 1. Vou colocar aqui, ó. Ele é menor do que 1, mas é sempre maior que menos 1. Ou igual, então vou colocar o igual aqui também. Isso eu sei. Seno de qualquer valor, qualquer que seja o seno, então qualquer que seja aquele valor x, ele está preso entre menos 1 e 1. Então, olha o que eu posso pensar. Se eu sei que este seno,
esta parte toda desta minha equação está preso entre 1 e menos 1, para que esta minha equação do meio fique igual àquela minha do limite, eu tenho que multiplicar por x menos 1 ao quadrado. Eu multiplico aqui x menos 1 ao quadrado. Já que eu multipliquei x menos 1 ao quadrado, a minha função que está no meio, eu manter aquilo que eu já escrevi, eu também tenho que multiplicar x menos 1 ao quadrado a uma extremidade quanto a outra, para que assim eu possa manter a mesma proporção. Então, eu coloco x menos 1 ao quadrado vezes 1. E aqui eu tenho menos 1 vezes x menos 1 ao quadrado. E assim eu mantenho essa minha proporção. Eu posso dizer que x menos 1 ao quadrado vezes seno de 1 sobre raiz cúbica de x menos 1 é maior que menos 1 vezes x menos 1 ao quadrado e menor que x menos 1 ao quadrado vezes 1. Vou fazer estas multiplicações. Eu vou ter o quê? Que 1 vezes x menos 1 ao quadrado é x menos 1 ao quadrado. Isso é maior que tudo isso aqui, que já é a minha função aqui do limite, eu vou chamar de f de x. E a minha f de x é maior que menos 1 que multiplica tudo isso aqui. Então, eu tenho menos... Quando eu tenho menos 1 multiplicado a qualquer que seja a minha função, é só eu trocar o sinal. Então, é menos x menos 1 ao quadrado. Show de bola? Então, agora eu já tenho a minha condição para utilizar o teorema do confronto. Então, eu tenho limite de x tendendo a 1 de x menos 1 ao quadrado. Aqui não tem nada que me gere indeterminação, então eu só substituir x por 1. 1 menos 1, 0 ao quadrado, que é igual a 0. Vou fazer este limite aqui agora. Então, é limite de x tendendo a 1 de menos x menos 1 ao quadrado. Como aqui não tem nada que me gere indeterminação, é só eu substituir x por 1. 1 menos 1, 0 ao quadrado. Então, eu teria menos 0 ao quadrado. 0 ao quadrado, 0. Negativo continua 0. Se eu tenho que no meu limite de x tendendo a 1, tanto a função que é maior quanto a função que é menor, ambos tendem a 0, eu posso dizer que o limite de x tendendo a 1 de x menos 1 ao quadrado, tudo aqui, né? Está multiplicando, seno de 1 sobre raiz cúbica de x menos 1, isso aqui também tende a 0. Fácil, né? Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu!